Então, gente, dando sequência às nossas últimas aulas, que nós vimos o que é oração, o que é frase, o que é período. Agora a gente vai ver o período composto. Nós já estudamos o período simples, já estudamos todos os elementos que compõem esse período, já sabemos o que é um período simples, que é um período formado por apenas um verbo, certo? Agora a gente está entrando no período composto. E o que é o período composto? É aquele período constituído por mais de uma oração. Ou seja, vou ter duas ou mais orações para eu ter um período composto, certo? Só que esse período composto ele é dividido em dois. Eu tenho o período composto por coordenação e o período composto por subordinação, tá? Hoje nós vamos tratar apenas das orações coordenadas, tá? Só vamos tratar do período composto por coordenação. O período composto por subordinação ficará para outro momento. Então vamos prosseguir. Período composto por coordenação. No período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas. Como assim? A oração ela vai ser ligada através do sentido, não da estrutura, tá? Uma oração não vai depender da outra para que haja um entendimento. Eu posso retirar uma oração ou eu posso retirar outra oração que não vai prejudicar o meu sentido, tá? A gente vai ver isso nos exemplos, como é que isso funciona. As orações coordenadas subdividem-se em orações coordenadas assindéticas. Prestem bastante atenção nesse nome aqui. Assindética. A palavra assindética tem o prefixo as. Esse prefixo as significa não. Sindética vem de quê? De síndeto. E o que é o síndeto? Síndeto é conjunção, tá? Então, a minha oração, quando ela for assindética, significa que essa oração ela não tem o quê? Conjunção. Ela não apresenta conjunção. Essa é a classificação de uma oração coordenada assindética. Beleza? Não são introduzidas por conjunção, não apresentam conjunção. Exemplo: trabalhou, sempre irá trabalhar. Para eu saber a quantidade de períodos, eu vou começar por onde? Pelo verbo, tá? Quantos verbos tem aqui? 2. Trabalhou, irá trabalhar, não é isso? Aqui a gente tem uma locução verbal, mas a gente conta como apenas um verbo. Que a gente tem ali auxiliar mais verbo principal, formando uma locução verbal. Então a gente conta como um só. Beleza? 2 ou mais verbos lado a lado, dando um único sentido. A gente trata da locução verbal e a gente conta com apenas um verbo. Irá trabalhar não é a mesma coisa de trabalhará? Sim, se é a mesma coisa, eu vou contar como um único verbo. Então vamos lá. Para eu saber a quantidade de períodos, eu tenho que contar quantos verbos eu tenho, certo? Se eu tenho ali 2 verbos, eu tenho quantas orações? 2. Quais são elas? Vamos lá. Trabalhou. Ó, primeira oração. Trabalhou. Sempre irá trabalhar. Então, uma oração, outra oração. 2 orações. Entre essas orações, existem conjunções?
Conjunção é a palavra que liga, que une orações. Tem alguma conjunção ali? Não. Se não tem conjunção, a minha oração ela é chamada de quê? Oração coordenada assindética, tá? Não é para colocar só assindética, não. É oração coordenada assindética, ok? Agora nós temos as orações coordenadas sindéticas, perdão. As assindéticas não apresentam conjunções, mas as orações coordenadas sindéticas, essas sim apresentam o quê? Conjunção. Então essas são introduzidas por conjunção. E as orações coordenadas sindéticas, elas são subdivididas, tá? Elas subdividem-se em 1. Oração coordenada sindética aditiva. Se ela é aditiva, ela tem uma ideia de quê? De adição, de soma, acréscimo, ok? Então, se eu tenho uma oração aditiva, eu tenho que ter essa ideia de acréscimo. Principais conjunções usadas: e, nem, não somente, como também, mas também. Então, essas são as conjunções aditivas utilizadas, tá? Exemplo: o professor não somente elaborou os exercícios, como também uma extensa prova. Primeira coisa, a gente sempre vai começar por onde? Pelo verbo. Quem é o verbo? Elaborou e o quê? Elaborou novamente, não é isso? Olha aqui, ó. O professor não somente elaborou os exercícios, barrinha, como também o quê? Elaborou uma extensa prova. O verbo não apareceu ali, tá? Mas ele existe, ok? Que é aquilo que a gente já viu nas figuras de linguagem. Ele foi omitido, tá? Isso aí é uma elipse, ok? O verbo foi elíptico. Ele foi retirado da frase justamente porque ele já foi dito antes. Beleza? Então vamos lá. O professor não somente elaborou os exercícios, como também elaborou uma extensa prova. 2 verbos, quantas orações eu tenho? 2. Na primeira oração, apresenta conjunção? Não. Se não apresenta conjunção, essa oração é uma oração coordenada assindética. E a segunda? Como também é uma conjunção de que tipo? Aditiva. Então eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. Ou seja, eu estou dando uma ideia de soma, de acréscimo à primeira oração. Ou seja, ele não apenas elaborou exercícios, ele elaborou também uma prova muito extensa. Ou seja, ele fez isso e aquilo. Eu tenho 2 coisas sendo feitas. Então eu tenho uma ideia de soma acréscimo. 2. Oração coordenada sindética adversativa. Oração adversativa, ela vai trazer a ideia de contraste, oposição, tá? Se eu vou ter ideia de oposição, eu vou ter uma ideia positiva e uma ideia negativa, tá? Sempre vou conseguir enxergar essa oposição nas orações adversativas. Principais conjunções usadas: mas, contudo, todavia, entretanto, porém. Tá? Vamos ver nas orações. O professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi bastante
complexa. Primeira coisa, eu tenho que achar o quê? Verbo. Elaborou e foi. 2 verbos, 2 orações. Como é que eu vou dividir? O professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi bastante complexa. Lembrando que eu tenho que sempre dividir a oração onde eu consiga ter sentido completo, tá? Então, se eu retirar a oração que está ali no final, que é essa aqui, se eu retirar ela, eu consigo ter sentido? O professor elaborou um exercício simples? Sim. Se eu consigo que essa oração tenha sentido, ela é oração coordenada, certo? Agora a gente vai classificar. Eu tenho que ver a presença de conjunção. Eu tenho alguma conjunção na primeira oração? O professor elaborou um exercício simples? Não. Se eu não tenho oração, eu não tenho conjunção, eu tenho uma oração coordenada assindética. Por que ela é assindética? Porque ela não apresenta conjunção. Então eu tenho que observar. Se não tem conjunção, ela é assindética. Classifiquei a primeira, eu vou olhar para a segunda. Mas a prova foi bastante complexa. Tem alguma conjunção aí? Tenho a conjunção mais. Essa conjunção mais, ela é adversativa. Se ela é adversativa, ela dá uma ideia de oposição, de contraste. Então vamos lá. Se o professor elabora um exercício simples, é a minha ideia positiva, certo? Se ele elaborou um exercício simples, eu tenho uma ideia positiva. Mas se a prova foi complexa, eu tenho algo que é negativo. Positivo e negativo não são coisas opostas? Sim. Se eu tenho ideias opostas, ideias contrárias, eu tenho uma oração coordenada, sindética, adversativa. Ok? E a conjunção ali é a conjunção mais. Tá? Então a conjunção ela vai trazer para a gente a classificação da oração. Se eu consigo classificar a conjunção, eu classifico a oração. Se eu sei que o mais ele é uma conjunção adversativa, né, que traz para a gente uma ideia de oposição, qual é a oração que traz ideia de oposição? Oração coordenada, sindética, adversativa. Agora vamos para a oração coordenada sindética alternativa. Se ela é alternativa, ela me dá uma alternância. Eu posso ter uma escolha. Eu posso escolher algo e excluir outro. Então eu tenho uma ideia de alternância-exclusão. Principais conjunções: quer, quer, ora, ora, ou, seja, seja, tá? Sempre aí aparecendo na dupla. Ou o professor elabora o exercício, ou desiste de aplicar a prova. Primeira coisa, em toda análise, a gente vai começar por onde? Pelo verbo. Já é a terceira ou quarta vez que eu falo isso, tá? E aí vocês sempre costumam fazer errado. Toda vez que vai iniciar uma análise, é sempre pelo verbo. Sempre pelo verbo. Então vamos lá. Ou o professor elabora o exercício, ou desiste de aplicar a prova. Quantos verbos eu tenho? 2. Desiste e elabora. Agora eu vou fazer o quê? Dividir as orações. Sempre onde tem sentido. Ou o professor elabora o exercício, divido a oração aqui. Ou desiste de aplicar a prova. Se eu retirar uma ou outra oração, elas vão continuar existindo sem prejuízo de sentido, tá? Então, isso prova que elas são orações coordenadas. Agora, eu preciso ver se elas apresentam conjunção. Vou olhar para a primeira oração. Ou o professor elabora o exercício. Tem alguma conjunção aqui?
Tenho. Qual a conjunção? Ou. Se eu tenho a conjunção ou, eu tenho uma oração coordenada sindética alternativa. Vou olhar para a segunda. Ou desiste de aplicar a prova. Tem conjunção ali? Tenho. Conjunção ou novamente. Se eu tenho a conjunção ou, eu sei que ela é alternativa. Oração coordenada sindética alternativa. Ok ou não ok? Então, olha só. Sempre é importante frisar, sempre é importante lembrar que a conjunção é a palavra que vai trazer significado para as nossas orações. É ela que vai trazer a classificação. Se eu sei classificar a conjunção, eu sei classificar qual é a oração. Aí eu vi o par, né? Eu vi o par de conjunções, eu vi aí ou, eu sei que ela é alternativa. Então eu vou classificar a conjunção, que eu vou conseguir classificar qual é a minha oração. Beleza? 4. Conclusiva. A oração coordenada sindética conclusiva, ela vai trazer para a gente uma ideia de conclusão, dedução, de fim de um pensamento, tá? Principais conjunções usadas, portanto, pois. O pois aqui ele tem que vir posposto ao verbo, ou seja, ele tem que vir depois do verbo para ele ser conclusivo, tá? E a conjunção logo. O professor não elaborou a prova, logo não poderá aplicá-la na data planejada. Iniciando sempre a análise pelo verbo, temos elaborou e poderá aplicá-la. Não é isso? Aqui eu tenho uma locução verbal. Então vamos lá. O professor não elaborou a prova, divido aqui a oração. Logo não poderá aplicá-la na data planejada. Achei os verbos e separei as orações. O que eu tenho que procurar agora? Conjunção. Tenho conjunção na primeira? O professor não elaborou a prova? Tem conjunção? Não. Se eu não tenho conjunção, oração coordenada assindética. Vou partir para a segunda. Logo, não poderá aplicá-la na data planejada. Tenho conjunção aqui? Tenho. Qual a conjunção? Logo. A conjunção logo, ela é uma conjunção conclusiva. Ela traz uma ideia de conclusão, tá? Ou seja, já que ele não elaborou essa prova, ele não vai poder aplicar na data. Ou seja, eu estou concluindo uma ação iniciada onde? Na primeira oração, beleza? E se eu tenho uma conjunção trazendo uma ideia de conclusão, eu tenho uma oração coordenada sindética conclusiva. Ok? Se eu quisesse trocar por outra conjunção, eu posso? Posso. Eu posso trocar por qualquer uma da mesma natureza. Se aqui eu tenho a conjunção logo, se eu quisesse colocar o portanto, o professor não elaborou a prova, portanto, não poderá aplicá-la na data planejada, tá? Se eu quisesse colocar o pois ele tem que vir depois do verbo, tá? Então eu teria que mexer na construção aqui. Eu teria que dizer: o professor não elaborou a prova, não poderá, vírgula, pois, vírgula, aplicá-la na data planejada, tá? Para o pois ser conclusivo, ele precisa estar depois do verbo. Então você vai precisar mexer na oração, tá? Os demais não, é só você trocar a conjunção e colocar ali no mesmo lugar, tá? É só fazer a substituição, ok? Então, 5. Oração coordenada sindética
explicativa. Se ela é explicativa, ela traz para a gente uma ideia de quê? De explicação. Ela vai trazer o motivo de algo ter acontecido. Então, as principais conjunções usadas são pois, nesse caso aqui ele é antes do verbo, que e porquê. Tá? Então, vamos lá. O professor não elaborou a prova porque ficou doente. Primeira coisa, eu faço análise por onde? Pelo verbo. Quais são os verbos? Elaborou, ficou. Depois que eu acho os meus verbos, eu vou dividir as orações. O professor não elaborou a prova porque ficou doente. Dividir as orações, eu vou fazer o que agora? Achar a conjunção. Olho para a primeira oração e verifico se tem conjunção. O professor não elaborou a prova. Tem conjunção ali? Não, se não tem conjunção, oração, coordenada, assindética. Na segunda, por que ficou doente? Eu tenho ali conjunção? Tenho. Qual? Conjunção por quê. A conjunção por quê, ela é uma conjunção de que tipo? Explicativa. Ela traz pra gente uma explicação sobre alguma coisa. Tanto que quando nós vamos explicar algo, a gente fala, isso é porque eu não quis fazer, isso é por causa daquilo. Então a conjunção porque ela traz sempre uma explicação, um motivo para algo. Então ali, o que aconteceu? O professor não elaborou a prova porque ficou doente. A conjunção porque ali ela veio para explicar o motivo pelo qual o professor não elaborou a prova, tá? Então aqui eu tenho uma oração coordenada, sindética, explicativa, tá? Então aqui eu tenho uma oração coordenada, sindética, explicativa. Então, gente, o que é importante a gente lembrar? Sempre o sentido das conjunções, tá? Existem alguns casos em que a gente vai ver uma mesma conjunção com valores diferentes. Exemplo, presta bastante atenção nisso aqui agora. Vamos lá. Preste bastante atenção nisso aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Estruturalmente, vocês vão falar, se eu perguntar, qual é a diferença, tá? Vocês vão falar, é a palavra não. Só que não é só isso, tá? O não ali, ele é um advérbio de negação, tá? Mas eu quero que vocês foquem na conjunção e. A conjunção e, nas duas frases, nas duas orações, elas não apresentam o mesmo sentido. Se eu pergunto para vocês o que a conjunção e representa, vocês vão falar o que? Adição, né? Fulano fez isso e aquilo, ou seja, fulano fez as duas coisas, certo? Tudo bem. Só que a gente tem que olhar dentro da estrutura. Não adianta a gente ficar memorizando só as conjunções. A gente tem que olhar a construção que está escrita. A gente tem que olhar para o que está escrito. Então vamos lá. Júlia veio e não entrou. Se eu pergunto para vocês
qual é a classificação da conjunção E, vocês vão me dizer conjunção aditiva, certo? Só que nesse primeiro caso, não é aditivo, tá? Vamos lá. Inicia pelo verbo. Júlia veio. Não entrou. Entrou o verbo e veio também, tá? Se eu for dividir as orações, Júlia veio e não entrou. Beleza? Então vamos lá. Júlia veio e não entrou. Se eu digo que Júlia veio, eu tenho uma ideia positiva. Se eu digo que Júlia não veio, eu tenho uma ideia negativa, certo? Então vamos lá, vou olhar para a primeira oração. Apresenta conjunção? Não. Se a oração não apresenta conjunção, ela é uma oração coordenada assindética. Vou olhar para a segunda. Apresenta conjunção? Sim, conjunção e. Não é isso? Então vamos lá. Se eu tenho uma ideia positiva com uma ideia negativa, eu tenho ideias contrárias. Se eu digo que Júlia veio, eu espero que Júlia entre. Só que ela entrou? Não. Então esse E que está aqui, ele tem valor de quê? De mais. Que a conjunção mais, ela é uma conjunção de que natureza? Ela é uma conjunção adversativa. Então, se eu tenho uma conjunção adversativa, eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. Nesse caso aqui, o E não é aditivo, ele é adversativo porque ele tem valor de quem? Do mais. Beleza? Então agora vamos analisar de baixo. Júlia veio e entrou. Vamos lá. Inicia pelo verbo, veio, entrou. Agora eu vou dividir. Júlia veio e entrou. Vamos lá. Vou olhar para a primeira oração. Apresenta a conjunção ali? Não. Se não apresenta conjunção, oração coordenada assindética. Vou olhar para a segunda. A segunda oração apresenta conjunção? Sim. Qual é a conjunção que ela apresenta? Conjunção e. A conjunção e, normalmente, ela é aditiva, mas ela pode ser também adversativa, como nós vimos em cima. Então, a gente tem que olhar o sentido. Se eu digo que Júlia veio e entrou, ela fez uma coisa e fez outra. Então, ela fez uma soma de ações. Se ela fez uma soma, eu tenho uma adição. Se eu tenho uma adição, eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva, tá? Eu tenho uma adição. Então, aqui, a minha conjunção E, ela tem valor de adição. Na ocasião de cima, na oração de cima, nós vimos que o E tem valor de quê? De mais, certo? Então, a gente precisa tomar esse cuidado para que a gente não caia em contradição, para que a gente não erre, tá bom? Então, preste bastante atenção na hora que forem fazer os exercícios. Leiam, releiam, tá? Não saiam marcando qualquer coisa. Tentem fazer, deem o seu melhor e me procurem para a gente tirar quaisquer que forem as dúvidas que forem surgindo, tá? Ao longo da nossa aula. Então vamos agora para os nossos exercícios.